Eu queria convidá-los a gente abrir a Bíblia Sagrada na epístola, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Nós vamos, com a graça de Deus aqui, nos deter apenas, por enquanto, em um versículo, e depois a gente pode estar explorando os demais. Mas diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Podeis assentar. Eu tive cuidado de dar uma olhada em algumas versões desse versículo, e algumas versões falam, renovaste o vosso cuidado. Renovaste o vosso cuidado. Outra versão fala, mostraste novamente o vosso interesse. E a minha versão, que eu li aqui, nós temos o verbo lembrar, ou seja, o substantivo lembrança. Então eu queria pedir licença ao texto e pegar justamente essa expressão lembrança, cuidado e interesse, e a partir disso, a gente meditar um pouco sobre nossa dívida para com o nosso pastor. Lembrando que o nosso reverendo fez no dia 31 de outubro, 34 anos de ministério pastoral. Glória a Deus. Portanto, a partir do dia 1º de novembro, já estamos vivendo o 35º ano, né? Que vai se completar só no ano que vem. Mas completou-se 34 anos de ministério pastoral. Meus amados irmãos, nós cremos que só existe um único e verdadeiro Deus, né? Não há outro. Esse único e verdadeiro Deus, glorioso, santo, perfeito, onisciente, onipotente, onipresente, poderoso, rico em misericórdia, Ele é um Deus de relacionamento. Até porque o relacionamento existe desde a eternidade, porque na divindade, muito embora tenhamos na substância um único e verdadeiro Deus, mas existem três pessoas coiguais, coeternas, cogloriosas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a doutrina mais gloriosa na minha visão, acredito que de muitos também, é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia Sagrada, que só existe um único e verdadeiro Deus, mas em Deus nós temos três pessoas gloriosas, que elas são tão perfeitas em unidade e amor entre elas, que não há como, de maneira nenhuma, dissociá-las. Só existe um único Deus. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Só há um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus, né? Pode aplaudir ao Senhor. Quando João, o apóstolo, ele diz, olha, Deus é amor. O amor é tão eterno quanto Deus, porque o amor só pode ser verdadeiro quando você tem um objeto a ser amado. Então, como Deus é coexistente em três pessoas, Deus é amor. E o amor é a base da natureza divina, né? A essência do ser divino. Deus é amor. E quando Jesus fala da igreja, ele diz, todos reconhecerão que vocês são meus, que vocês pertencem a mim, que são meus discípulos,
se vocês vos amarem uns aos outros. Talvez algumas pessoas, elas percam a visão de que, muito embora a santificação, muito embora o estilo de vida cristã nos distingue do mundo, mas nada se compara a esta verdade de que o amor é justamente o maior traço do caráter cristão. O que nos identifica com Deus é a nossa profunda capacidade dada pelo Espírito Santo de amar. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele diz assim: o amor de Cristo é derramado em nossos corações. Então, nós nos distinguimos de qualquer pessoa neste mundo, não porque a gente consegue vencer certas tentações, ainda que isso também seja uma distinção, mas muito mais é porque nós podemos expressar o mais sublime traço do caráter de Deus, que é o amor genuíno. O apóstolo Paulo, ele diz que são muitos os dons. Ele diz que alguns, inclusive, ultrapassarão os portais do tempo, atravessarão e entrarão na eternidade. Ele diz: permanecem estes, a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. Então, fale com a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: se você nasceu de novo, você vai perceber que o amor vai crescer no seu caráter, o amor vai crescer no seu ser. Glória a Deus. E quando nós falamos da relação do pastor com o seu rebanho, e a gente está falando de relacionamento, justamente o vínculo deste relacionamento é o amor. O pastor é alguém que ama o seu rebanho. E eu queria dizer para vocês, meus amados irmãos, Deus sempre nos amou. Diz a Bíblia que quando nós passamos a amar a Deus é apenas o reflexo, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Mas perguntaram a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei de Deus? E Jesus respondeu: o maior de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, irmãos, Deus sempre nos amou, mas Deus sabe que a nossa felicidade, a nossa realização como ser criados à sua imagem, é quando a gente realmente descobrir em Deus o objeto sublime do nosso amor, aquele a quem devemos amar. E isso é o que faz com que a vida tenha sentido, amar a Deus. E trazendo agora para a realidade de um pastor com seu rebanho, evidente que o pastor ama o seu rebanho, mas é natural que o rebanho devolva amor ao seu pastor. Assim como ele nos ama, ele precisa ser objeto do nosso amor. Ele precisa ser alguém que conquista o nosso coração pela sublimidade do seu chamado e pela sublimidade de sua missão em relação a nós, a cada um de nós. A Bíblia diz que o pastor, ele cuida do bem mais precioso aos olhos de Deus. Deus jamais enviaria Jesus para derramar o seu sangue em troca de ouro, em troca de prata, em troca de petróleo. Deus jamais enviaria Jesus, o seu filho, para derramar o seu sangue, para trazer todos os animais do planeta, toda a flora, toda a fauna do planeta. Mas a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu maior tesouro, o seu Filho amado, e entregou esse Filho amado na cruz, onde ele derramou o seu sangue para comprar almas. Glória a Deus.
Se quisermos saber o que Deus considera mais valioso no mundo, a resposta da Bíblia é: Deus amou os homens, Deus amou as almas, Deus entregou o seu Filho sem reserva. Tanto é que quando Jesus estava no Getsemane, quando Jesus estava em agonia, querendo se entregar totalmente à vontade do Pai, ele perguntou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, passa de mim este momento. Mas a resposta divina foi: não é possível, você vai cumprir esta tarefa, porque eu amo os homens, e Jesus também nos amou, e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então não há nada mais precioso do que almas, não há nada mais precioso do que a sua alma, meu irmão. E a Bíblia diz que as nossas almas, enquanto na experiência da terra, o Espírito Santo ajuda o pastor, mas o pastor sabe que ele está relacionando-se, ele está cuidando do bem mais precioso, e ele vai dar conta dessas almas. Ora, é natural que quando você tem essa visão, você compreenda que o pastor, ele tem a tarefa mais sublime, mas também a mais desgastante de todas. Em Atos dos Apóstolos, não precisa abrir, no capítulo 20, no versículo 28 em diante, aliás, versículo 28 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes, olha o peso disso aqui, irmãos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Pastor Enoque, ou a gente entende o peso, o drama existencial de um pastor chamado por Deus, ou a gente está muito distante, porque a advertência do Espírito Santo é que o pastor deve apacentar a igreja de Deus, porque o Espírito Santo o constituiu superintendente, o constituiu supervisor, o constituiu bispo para cuidar do rebanho de Deus, e coloca todo o peso do plano da salvação. Ele diz: o qual ele comprou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo, escrevendo, não precisa abrir, eu vou ler porque eu não quero demorar, eu quero ser objetivo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo, aliás, 2 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim: são ministros de Cristo. Ele está lançando toda a indignação dele em relação aos judaizantes, os falsos mestres. Ele diz: falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Versículo 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Olha o que ele fala: me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E no versículo 29, aí vem, pelo Espírito Santo,
a visão que nós, como rebanho, temos que ter do pastor. Ele fala assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, 34 anos de ministério. Ora, quem direta ou indiretamente, seja do púlpito, seja num momento pessoal, não pôde atestar que uma das coisas que nós vemos no nosso pastor é o seu genuíno amor. Até quando ele, porque eu falo até, não que isso não seja um traço do amor, mas até quando ele te repreende, até quando ele te corrige, até quando ele te admoesta com veemência, ele é motivado pelo interesse genuíno na sua salvação, pelo interesse genuíno no teu bem, o interesse genuíno no teu bem-estar. Portanto, podemos atestar que do pastor parte o manancial de amor que vem de Deus. O nosso pastor, glória a Deus, uma das coisas que me chama muita atenção no nosso pastor, no meu pastor, é a sua facilidade em se relacionar. Ele não é um pastor só do púlpito, mas é um pastor que se relaciona, é um pastor que interage, é um pastor que se revela, é um pastor que se dá a conhecer. E todas essas dimensões do relacionamento, porque do púlpito também é relacionamento. Porque quando o pastor prega do púlpito, ele está cumprindo a sua tarefa, porque Paulo fala a Timóteo: prega a palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, insista. Não esmoreça. Então, do púlpito também é relacionamento, mas quantas vezes, nas diferentes situações, nós vamos ver o nosso pastor mostrando genuíno interesse, seja do mais anônimo irmão, entre aspas. Eu falo anônimo porque nós nunca somos anônimos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Ao mais eminente, ao mais notório, ao mais conhecido. Nós vemos esse envolvimento autêntico, intenso, desprovido de qualquer outra coisa que não seja o amor e o desejo de te fazer o bem. Mas voltando, nós precisamos devolver ao pastor esse dom excelente, o amor. Jesus disse que conheceriam que somos discípulos dele, se nós nos amarmos. O cristão é alguém que tem dificuldade para odiar. Ele odeia o diabo, odeia o pecado, odeia o mal, mas ele tem uma enorme facilidade de amar, se ele está cheio do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é o amor. Eu acho muito estranho algumas pessoas dizerem: eu estava com ódio de fulano. Isso não é muito normal sair da boca de uma pessoa que nasceu de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente tem maior facilidade de expressar o amor. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele ficou muito feliz. Ele diz: muito me regozijei no Senhor,
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. E aí onde a gente pediu licença aqui ao texto, para pegar o verbo lembrar, ou cuidar, ou mostrar interesse, e dizer que o amor em relação ao pastor é justamente trazer o pastor no coração, trazer o pastor no pensamento, trazer o pastor nas suas lembranças, no seu cuidado e no seu interesse. Se pudermos definir o amor não é um estado alterado das emoções. O amor, ele pode sacudir suas emoções, mas ele de modo algum deve ser confundido com a resposta emocional. O amor se você quiser conhecer o amor na definição mais completa, é só abrir 1 Coríntios capítulo 13, e você vai ver que o amor tem a sua expressão perfeita no próprio Deus, mas diz, mostra que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se ufana, não se soberbece, não é arrogante. O amor busca o bem, o amor trabalha pelo bem do outro, o amor sofre as aflições do outro, o amor se compadece, o amor é misericordioso, o amor se envolve com a outra pessoa, o amor expressa companheirismo, o amor se identifica. Uma pessoa quando ama, ela sente o sofrimento da outra pessoa, ela percebe a angústia da outra pessoa, e ela cumpre o que está na Escritura: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Isso tudo são expressões do genuíno amor. Então amor não tem nada a ver com sair suspirando, ou tendo a respiração pesada. Isso pode ser respostas das nossas emoções, do nosso corpo, mas não necessariamente a essência. A essência do amor é se identificar, é sofrer as dores do outro, é se alegrar com o sucesso do outro, é estar feliz quando o outro está bem, é trabalhar, se empenhar pelo bem-estar do outro. Irmão, o pastor é isso tudo para a igreja, mas a Bíblia mostra que a igreja tem que ser isso para o seu pastor. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: muito me regozijei no Senhor, por haverdes lembrado de mim. Irmão, temos que trazer o pastor no pensamento. Temos que todos os dias trazer o pastor no nosso coração, porque ele faz isso conosco. Ele sofre as dores do seu ministério. Talvez alguém, quando leu comigo aqui o apóstolo Paulo, naufrágios, quando o apóstolo Paulo fala de açoites, quando ele fala dos seus sofrimentos, mas queremos dizer que nós temos no nosso pastor as realidades do seu tempo, do seu chamado. Quanta vindita, quanta contradição, quanto desprezo. Quando o reverendo fala das épocas de convenção, quando ele fala que para impregnar a visão que Deus lhe deu, para libertar as mulheres, defender a causa das mulheres, defender e formar o caráter dos homens. Quanta luta, quanta murmuração, quanto desprezo, quanto abandono, quanta incompreensão. São os açoites, são os naufrágios que tem que suportar o pastor. Quando você fala da compra do cinema, quando o reverendo lembra da compra do galpão no centro de Duque de Caxias, na Brigadeiro, quando lembra da jornada que Deus lhe deu, o ministério que Deus lhe deu para cumprir, nesses momentos, fez-se necessário, talvez alguns não mostraram, mas fez-se necessário a lembrança do pastor.
lembrar do pastor. Fez-se necessário expressar o amor pelo pastor. A igreja é amada pelo pastor, meus irmãos, a igreja tem que amar o seu pastor. A igreja, todos nós ovelhas, temos que nos identificar com o nosso pastor. Nós temos que nos sentir parte dele, ele parte de nós. Quando o cristianismo é vivido, é vivenciado, e nós somos cristãos de verdade, Jesus fala desta forma, ele diz assim: não credes que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, e aquele que estiver em mim também está com o Pai. Ou seja, há uma relação tão íntima, tão próxima, que a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Jesus está pisando na terra, Jesus está andando na terra, Jesus está falando na terra, Jesus está amando na terra, Jesus está ministrando na terra, através de mim, através de você, porque nós e Jesus somos um. Jesus disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim, toda vara que estiver em mim dá fruto. Então, quando a gente fala da nossa relação com o nosso pastor, é assim: ele está em nós e nós nele. O apóstolo Paulo diz: eu me regozijei quando vocês lembraram de mim. Vocês lembraram de mim. Renovastes para comigo o vosso cuidado. Vocês se interessaram por mim. Nós temos que, eu estou usando os verbos das versões que eu li, mas assim, nós devemos lembrar do nosso pastor, nós devemos nos interessar por ele, nós devemos ter um cuidado com ele. E poderia citar muitas áreas de cuidado, mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, em vários momentos, ele dizia assim: orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para fazer conhecido o mistério de Cristo. Então, quando você está orando, quando você está na igreja, quando você está aguardando o culto começar, quando você está durante a semana, você deve dizer: ó Deus, abre a boca do meu pastor e coloca na sua boca as tuas palavras, dê ao coração dele a tua visão. E você ora pelo pastor, você não fica só, né, querendo chegar aqui no templo, ocupar um lugar na sua cadeira, e você não chorou com ele, você não orou antes de vir para o culto, você não disse: Jesus, coloca a palavra de sabedoria na boca do meu pastor, para ele tornar conhecido o mistério de Cristo. Orar pela segurança do pastor. Orar e dizer: ó Deus, protege o meu pastor. Livra-o da fúria de Satanás. Defende o meu pastor. Porque é interessante, nós queremos: reverendo, ora por mim, que eu vou fazer uma viagem para Deus me guardar. Aí o reverendo, claro, né? Levanta a mão: vamos orar aqui por ele, pastor. Quem já viu o reverendo às vezes fazer isso, né? Pastor André, levanta a mão aqui, vamos orar por ele, vai sair agora. E a gente ora: Jesus, guarda. E a gente ora pelo nosso pastor, nas idas e vindas. Diz: ó Deus, guarda o meu pastor. Esconde a sua vida, ó Deus, na palma da tua mão, porque ali ninguém vai tocar. O apóstolo Paulo diz assim: pastor Enoque, muito me regozijei no Senhor por haverdes lembrado de mim. Também, falamos da oração, mas temos que lembrar do pastor nos trabalhos.
Ô, irmão, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e falou assim: Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição de mãos. Deus chama o nosso pastor, lhe dá a visão, e ele impõe as mãos. E nós somos seus cooperadores. Nós trabalhamos ao lado dele. Nós queremos ver o ministério que Deus lhe confiou exuberante. Queremos ver o Senhor conduzindo em triunfo a visão que Deus lhe deu. Então nós nos lembramos do nosso pastor nos trabalhos, nas vigílias, na evangelização, na pregação, em toda parte, porque queremos que o Senhor exalte o ministério que lhe foi confiado e onde Deus nos plantou. Então lembrar do pastor é lembrar do pastor nos trabalhos. Como é que nós vamos expressar o amor ao nosso pastor e a gente não trabalha? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que você faz em prol do ministério? Porque é muito interessante ouvir o que a América pode fazer por você, mas é difícil de responder o que você pode fazer pela América. É a pergunta de um presidente, né? Americano. Agora a pergunta que se faz é o que o seu pastor faz por você? Tanta coisa. Mas a pergunta é, o que você faz pelo seu pastor? Pergunta para a pessoa que está falando, o que você faz pelo seu pastor? Meus irmãos, olha o que diz aqui, e aqui nós temos um contexto amplo, mas eu quero aplicar um contexto específico. No contexto amplo se inclui todas as oportunidades que nós temos, mas no aspecto específico que nós estamos tratando aqui, diz Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vou repetir. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ora, qual é a lei de Cristo? O novo mandamento vos dou. Que novo mandamento, Senhor? O Senhor responde, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A lei de Cristo é cumprida como? Levando as cargas uns dos outros. Então, isso tem, claro, uma aplicação geral, em toda e qualquer situação, onde Deus coloca alguém para tu ajudar a levar carga. Mas vamos aplicar, porque o pastor ajuda você nas suas cargas, mas você não move um dedo para levar as cargas do seu pastor. Entende? Então, no trabalho, mas também nas aflições, mostrar cumplicidade. Quantos de nós, em uma situação qualquer, e a gente às vezes não imagina a explosão que parte do nosso pastor, porque quando você leva para o reverendo, aconteceu isso, está acontecendo isso comigo, e você talvez, quando conta, a expectativa é de uma oração. Mas eu vivi isso recentemente, quando eu falei para o reverendo que aconteceu um negócio envolvendo o meu CPF. Mas eu não falei para o reverendo, mas eu já tinha desenhado algumas coisas que eu ia fazer. Só que eu falei para o meu pastor. E a reação é explosiva. Por quê? Porque
há uma movimentação, há uma reação da parte dele, que aí eu passei a ser carregado, não precisei fazer mais nada, a não ser só deixar Deus me levar. Mas a gente já ouviu história de pessoas que tiveram dificuldades na área da saúde, em outras áreas de dramas existenciais, pessoais, e muitas vezes essas pessoas receberam da parte do pastor uma reação explosiva para lhe fazer o bem. Mas a pergunta é, quando o pastor está vivendo um momento em que Deus está aperfeiçoando ainda mais sua relação com ele, e vive dramas de ordem familiar, existenciais, etc. Qual tem sido a nossa reação? Nos mobilizamos na mesma explosão? Nos movemos como uma grande muralha, uma grande fortaleza para cercar o pastor e dizer: pastor, o senhor não está sozinho. O senhor nunca está sozinho porque tem o Espírito Santo, tem Jesus, mas Deus plantou a gente pertinho do Senhor. Aí quando o pastor enfrenta desafios, problema de saúde, envolvendo aquela que é uma só carne com ele, qual é a nossa reação? Achamos que o pastor é super-homem e que ele pode resolver tudo sozinho? Ou nos mobilizamos e dizemos: não! O que podemos fazer? Então é verdade que o pastor nos ama, mas irmãos, que prazer é para o pastor saber que ele é amado. E é amado não somente porque as nossas reações emocionais, nós ficamos com o corpo febril, ou quem sabe sentimos a respiração mais pesada, mas é muito mais do que isso, é quando nós renovamos para com ele o nosso cuidado. Temos para com ele o interesse, porque é isso que a Escritura, ela mostra. A relação do pastor com o seu rebanho é uma relação de amor, mas é uma relação de duas mãos. O pastor ama o seu rebanho, mas o pastor é amado pelo seu rebanho. Jesus fala isso quando ele diz: as minhas ovelhas me conhecem e reconhecem a minha voz. Glória a Deus. Também lembramos do pastor nas orações, no trabalho, nas aflições. E nas aflições tem tudo. Paulo fala nas prisões, nos açoites, nos naufrágios, nas dores, nas angústias. Vocês sabem que Paulo, muitas vezes, ele teve nos irmãos o socorro de Deus. Quando alguém queria matá-lo, um governante queria matá-lo, irmãos providenciaram o escape dele, colocaram ele dentro de um cesto, desceu pela muralha, vários se movimentaram e levaram e tiraram Paulo do perigo. Quando ele foi apedrejado e foi carregado semi-morto, eu imagino as pessoas tentando reanimá-lo, e levando e tirando ele dali, mas depois Deus devolve ele
Alguns acreditam que foi nesse período que ele teve no terceiro céu. Mas também lembramos do pastor na provisão. E aí entra a literalidade do texto de Filipenses 4, quando ele fala, renovaste para comigo o vosso cuidado, e renovaste para comigo o vosso interesse, ou vocês vos renovaram a lembrança a meu respeito. E aí, no decorrer do texto, ele vai falar justamente do aspecto da provisão. E a gente poderia abrir muitos versículos da Bíblia e mostrar, desde o Antigo Pacto até o Novo Testamento, mas Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, que ordenou o Senhor aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Ou seja, é uma ordem do Senhor que o rebanho cuide das necessidades do seu pastor. É uma ordenança do Senhor. Então, nós precisamos também nos lembrar do nosso pastor, no sentido de dar a ele segurança em termos de provisão. Nós precisamos cuidar normalmente do pastor. Paulo, escrevendo uma de suas cartas, uma das suas epístolas pastorais, ele diz que deve ser digno de duplicada honra, ou duplicados honorários, aquele que preside sobre nós no Senhor, e que se afadiga no ensino da palavra. Então, isso tudo faz parte da relação de amor entre o rebanho e o seu pastor. Quer dizer, o pastor ama o rebanho, ele se dá pelo rebanho, ele se envolve com o rebanho, né? Ele interage com as suas ovelhas, mas a contrapartida é: as ovelhas devem amar o seu pastor, e devem cuidar do seu pastor, deve ter o seu pastor nos seus pensamentos, e orar por ele, socorrê-lo, ampará-lo, e entender que nós temos uma relação muito próxima com o nosso pastor. Tem até alguns irmãos, né, que diz o seguinte: quando chegar lá na glória, quando a gente chegar lá na glória, alguns vão antes do reverendo e talvez alguns vão depois. Ou a nossa confiança é que Jesus virá e nos levará todos juntos. Glória a Deus. Mas alguém disse, eu acho interessante, que a expectativa nossa vai ser chegar lá, depois de ver Jesus e abraçar Jesus, é dar um abraço no nosso pastor. Glória a Deus! Dizer: pastor, que especial é a sua existência para a minha vida. O Senhor cuidou de mim, o Senhor ministrou da parte de Deus na minha vida, e eu estou aqui. Oh, que dia glorioso esse dia há de ser, né? Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda, Senhor, a expressar esse amor genuíno. O amor, ó Deus, nós cremos, é o cerne da tua essência. A essência de Deus é o amor, nós cremos assim, Senhor. E entendemos que quando nascemos de novo, o amor foi derramado no nosso coração. E amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E, ó Deus, e também entendemos que o Senhor nos colocou no seu corpo, para que no corpo de Cristo nos amássemos uns aos outros. Em especial, ó Deus, aquele que cuida de nós, que tem expressado esse amor de Jesus, sem exigir nada em troca, a não ser a nossa consagração a Ti mesmo. Esse é o grande troféu que o pastor deseja, nos apresentar a Deus incorruptíveis, ornados, como Paulo dizia, apresentar a Cristo a igreja pura, como uma virgem pura. É esse o desejo de todo pastor em relação ao seu rebanho. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude a construir esse vínculo de amor com o nosso pastor,
ó Deus, o amor intenso, genuíno, que nos move, nos comove e nos movimenta, ó Deus, e nos torna frutíferos em relação ao pastor. Nós te pedimos, ó Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós entendemos que essa data, esse período, esse momento, é um momento da gente sempre fazer uma reflexão sobre a nossa relação com o pastor, mas também é um momento da gente ver ou lembrar de algumas etapas que têm sido cumpridas. A gente sempre faz isso, o pastor Miranda tem sido uma bênção nesse sentido, da gente trazer alguns flashes. A verdade já teve um vídeo que foi feito aqui, que dava quase meia hora de exibição de tudo dessa história e que envolve o nosso reverendo e a igreja. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente fosse fazer um documentário, uma crônica, na forma de um vídeo, nós teríamos necessidade de muito tempo. Por quê? Porque o ministério é muito intenso. Eu falava com o reverendo, falou assim, parece que foi ontem, 34 anos. Mas eu falei, reverendo, mas quando começa-se a falar de tudo que vivemos, aí a gente começa a descobrir que foram 34 anos. Porque a impressão, né, é que foi muito rápido, mas quando se olha cada flash, cada momento, nós dizemos que não foi 34 anos, foram 100 anos. Dada a intensidade. Amém? Vou repetir. Quando olha pela nossa perspectiva, reverendo, parece que foi ontem. Mas quando a gente senta com o senhor e começa a ouvir os embates com convenção, eu lembro do senhor pregando lá em São Cristóvão, lembro daquela mensagem, e quando a gente lembra a compra do cinema, eu não estava aqui no aluguel, mas estava na compra, quando vemos a foto do cinema, o antigo cinema, sendo preparado para, pela primeira vez, receber a igreja e ter o senhor pregando aqui, e depois a compra do galpão, depois as vigílias, não sei se o senhor se lembra, quando as estatísticas de violência estavam muito altas, aí o senhor nos chamou para vir orar às 5h pouca da manhã, e a gente veio orar, e depois a gente viu os jornais, as estatísticas caindo, de violência caindo. Então, aí a missão do esporte, as etapas da missão do esporte, aí quando falamos do curso de autoridade espiritual, suas edições, curso de preparo para o matrimônio, nova juventude, adolescentes em ação, a própria união feminina, missionária, depois o exército de Deus, glória a Deus. Então, ao mesmo tempo, essa é a contradição das nossas percepções, a causa de Israel, a causa das mulheres, né? Os encontros. Aí, Jonas, é assim, né? Realmente, olhando, puxa, já são 34 anos, passou-se muito rápido, mas quando você vai resgatar as lembranças, aí os 34 anos viraram 100 anos. A formação do homem completo, o seu sentido antropológico, sim, senhor. Então, todo o investimento de formação para que as pessoas sejam grandes na sociedade, vençam e façam a diferença, né? E o evangelho se espalhe também, sim, senhor. Então, quando você pega tudo isso, vamos dizer que os 34 anos, pastor Enoque, viram 100, dada a intensidade. Amém? Glória a Deus. Então, num vídeo, a gente não vai conseguir fazer isso constar totalmente. Mas a gente pode trazer flashes para que a gente entenda a dimensão do que é a visão, entende? Tem irmãos que chegaram aqui em 2000, 2010, 2015,
Sim, senhor. Ó, programa na televisão, jornal Alerta, quem se lembra, agora o Mundo Real, né? Tanta coisa que nós já vivenciamos. E se a gente, né, reverendo, se for trazer a memória, nós temos muita coisa para falar. A maneira de fazer a política. Irmãos, nós vemos assim uma reação de um tempo para cá. Sim, senhor. Antes de Ribeirão, nós estivemos sentados aqui com autoridade para tratar de imunidade tributária. Sim, senhor. 8 da manhã. Eu lembro, reverendo, por exemplo, a gente está vendo hoje, a sociedade brasileira, eu estou vendo hoje, né, a sociedade brasileira muito interessada nos movimentos, muito interessada em interpretar a política, em interpretar movimentos, em se envolver em transformação. Nós vemos um movimento, mas isso está acontecendo agora. Mas eu lembro que o nosso reverendo, eu cheguei aqui em 87, e nós já temos tido essa formação desde lá. Quem já se envolveu do voto pela causa de Deus? Levanta a mão. Glória a Jesus! É por isso, irmão, quando você não se envolve, quando você resiste, quando você, além de não fazer o seu voto pela causa de Deus, mas você critica, você resiste, você se torna adversário, você peca contra Deus. Não participa do processo, não glorifica a Deus e não cresce. E diria, reverendo, se o senhor me permite, ou o senhor me corrija, peca contra Deus. Peca contra Deus, porque Deus nos uniu. Aí onde entra, né? Quando Jesus fala, não credes que eu estou no Pai, o Pai está em mim, ou seja, nós, quando nos envolvemos num relacionamento de amor com o nosso pastor, nós estamos nele e ele em nós. Quando se lê uma das declarações mais belas da Bíblia, é quando diz lá em Atos, todos estavam juntos. E a gente sempre falou, se aquela igreja, né, se aquela igreja estivesse no contexto nosso, onde se advoga o Estado democrático de direito, então essa igreja estaria colocando toda a vocação, eles estariam tudo para a glória de Deus, estariam acompanhando. Sim, senhor. Quer dizer, tem gente, de repente, que nos ouve, e não faz distinção entre o mal do comunismo. E não faz distinção que quem afundou essa nação foram os ex-governos. Eles não fazem distinção, por mais que se ensine e se alerte. A ladroeira da Petrobras e tudo mais, as pessoas não fazem distinção. E é de Jesus? É de Deus? Então, a gente precisa fazer uma revisão direito, né? Quer dizer, eu fico percebendo que tem gente que, se estivesse no tempo dos apóstolos, estaria contra os apóstolos. Quando disseram que Jesus era um bandido, um salteador, estariam do lado daquelas pessoas, né? Não estaria no time de Madalena, de outros que creram e outros que ficam creram. A gente precisa tomar um cuidado que esse país foi afundado, gente. A gente tem que tomar consciência que aqueles que pertencem a uma ideologia, eles não valorizam os nossos valores. Eles são por aborto, eles são por casamento, não é, gay. A gente não fazer distinção, paciência. Não é, precisamos trocar de Bíblia. E não tem a Bíblia, é só essa aqui. E essa Bíblia só aponta um caminho. Então a gente... E aí, irmão, você percebe na ênfase e na energia colocada pelo pastor como causa sofrimento.
E como o que motiva o pastor é o genuíno amor. Quando te repreende, quando te exorta, quando te redargue, quando te corrige, é para que você não saia devedor diante de Deus. Fale com a pessoa que está ao seu lado. Irmão, cuidado para você não se tornar devedor diante de Deus. Porque a pessoa que oferece resistência, né, ela se torna, Jesus fala assim, quem comigo não ajunta, não existe neutralidade. Eu sempre aprendi isso. Reverendo, não existe neutralidade. Não existe posição intermediária. Na relação com Cristo, na relação com o Espírito Santo, na relação com a Bíblia, não existe posição intermediária. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu sempre temi a Deus e falei, Senhor, não me deixe estar entre os que espalham. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, agradecê-lo pela formação e por me permitir acender o púlpito para, em vários momentos, ministrar a palavra. Isso é uma dádiva que o reverendo nos dá e também de estar aqui, trazendo essa reflexão.